Ótimo, a gente está aqui na Vinífera Import e vamos conversar com o idealizador, sócio proprietário, enfim, tem uma história bonita, da Itália para a Bahia. Aliás, quando a gente fala italiano, já pode dizer baiano e junta as duas coisas. Por favor, se apresente e vamos contar sua história. Mi chiamo Marco Stallone Alborghetti, sou italiano, moro aqui na Bahia da 11 anos, mas a minha paixão, o conhecimento da Bahia é muito velho. Conheci a Bahia nos anos 80, por causa de trabalho. Eu fui aqui nos anos 70 no Brasil, comecei a rodar um pouco Rio de Janeiro, São Paulo, várias capitais do Brasil, mas onde eu deixei o coração foi Salvador mesmo. Aí comecei a frequentar a Bahia independentemente do trabalho, para passar férias. No início dos anos 90 comprei uma casa, aí eu passava as minhas férias todos os anos aqui na Bahia. Fiquei me apaixonando pela cidade, o clima, a população, o amor que tem aqui, o carinho, que acho que tem algo de especial em comparação a outros lugares do Brasil, que eu amo esse país profundamente, mas o meu coração está na Bahia. Sim, aposentou, veio para a Bahia. O meu sonho era me aposentar e vir a morar aqui na Bahia. A minha esposa é brasileira, meus filhos, tenho 3 filhos que são brasileiros, então não tive muita dificuldade para ele aceitar essa minha ideia. A gente morava na Itália e são 11 anos que a gente mora aqui. A nossa empresa de vinho foi uma ideia depois de 2, 3 anos que eu morava aqui. Tenho 2 sócios que me ajudam nessa aventura. São ambos amantes de vinho. No início começou a ser como se fosse mais um hobby. Começamos a importar principalmente vinho para nós consumir. Aí depois vários amigos começaram a pedir caixas, a comprar vinho, aí viramos a ideia de fazer uma empresa mais séria. Empresa mais séria. Essa paixão pelo vinho, principalmente, você me disse uma frase lá quando a gente estava lá em cima no escritório, que a gastronomia e o vinho não se separam na Itália, né? Porque o vinho é um alimento. Eu recentemente conversando com um amigo que morou muito tempo em Portugal, e ele dizia que na empresa, na hora do almoço, quando eles iam almoçar, se ele não tomasse uma taça de vinho com o chefe dele, era quase uma ofensa. Aqui a gente é diferente, né? Beber o álcool não pode durante o expediente. Mas essa paixão pelo vinho e transformar isso num negócio, na Bahia principalmente, sim, terra quente, onde a cerveja sempre dominou. Inicialmente foi muito mais só pelos amigos mesmo que estavam pedindo, ou já lá no fundo tinha essa ideia de transformar isso num negócio? Allora, eu fui criado in una vinícola perché os meus pais, o mio avô specialmente, che mi passò essa paixão pelo vinho, até quando ero criança. Ele era um produtor de vinho e de azeite, tem muito na Itália, que produz vinho e também azeite. Então, por muitos anos, sendo criado ao lado do meu avô, ajudava ele na produção do vinho, de cuidar mesmo da terra, de como cuidar de uma planta. Então, isso foi sempre uma paixão na minha vida. Anche se depois, por muitos anos, não trabalhei mais no vinho. Me aposentando na Bahia, depois de 1, 2 anos sem fazer nada, só de aposentadoria fica complicado. Eu fiz sempre uma vida muito ativa, digo, vamos fazer algo. E a ideia foi mesmo trabalhar no vinho, algo que eu conheço bastante. Insomma. Não sou sommelier, não sou enólogo, mas foi criado uma vinícola, conheço como produzir o vinho. Aí a gente começou, appunto, como eu disse, mais como um hobby, mas depois virou um negócio. E quando eu percebi que tinha a possibilidade, tinha boa aceitação de algo de diferente, aí começamos a virar um negócio sério. Porque tem um princípio principal. O vinho, na Europa, na França, na Itália, é comida. Não é considerado beber álcool.
io non consigo almoçar ou jantar com uma taça de vinho. Sem uma taça di... È importante che sia una tassa, perché se io apro una garrafa e termino una garrafa, aí è altro discorso. Ma se io accompagno una refeição com um copo de vinho, é muito saudável. Não tem nada de ficar bêbado. É claro que se io non consigo me controlar, è outro assunto. A nossa empresa nasceu aqui em Salvador. Nós ainda importamos os vinhos em Salvador. No curso dos anos abrimos algumas filiais. Abrimos uma filial em Belo Horizonte, em São Paulo, em Sergipe e Natal. Então, a nossa distribuição, a nossa venda de vinho é principalmente nesses estados. Nós vendemos só a lojas de vinho e restaurantes. Não vendemos a supermercados e não temos venda a consumidor final. Você faz parte de, vamos dizer, de um roteiro diferente de italianos, porque a gente sabe que São Paulo tem talvez a maior colônia, né, de italianos da América Latina. E normalmente se vai para São Paulo, abre-se uma empresa e daí distribui para o Nordeste. Você veio para a Bahia e já tem uma filial em São Paulo, ou seja, é uma rota ao contrário. É verdade. Como é que os paulistas e paulistanos receberam a Vinífera como uma empresa baiana? São Paulo, pouco sabe, é a maior cidade italiana no mundo. Perché tem mais italiano em São Paulo que em Roma ou Milão. Isso pouco sabe. E tem milhões de descendentes de italianos. Só na cidade de São Paulo tem 5 milhões de descendentes de italianos. Bom, é claro que enfrentar o mercado paulista com empresa baiana, no início io vejo, quando tem um cliente novo, acho até estranho, perché ao contrário, a maioria da empresa de importação de vinhos são criadas em São Paulo e li esportam no Brasil todo. Para um restaurante, para uma loja, comprar vinho da uma empresa baiana parece meio estranho. Però com o tempo, é claro, se você trabalha em maneira correta, em maneira certa, eccetera, cai aquele prejuízo que infelizmente eu vejo da italiano, vejo que existe aqui no Brasil, entre o sul e o nord do país. Ma olha, non sto vivendo nada di differente da Itália, perché também na Itália tem muito prejuízo entre o norte e o sul. O morador do sul da Itália chama aquele do norte polentoni, cioè che come polenta. E aquele do nord chamam aquele do sul terroni, perché sono ligados mais à terra, perché trabalham muito a terra. Então tem muito prejuízo. No, prejuízo, come si fala? Preconceito. Desculpa. Perché in italiano è preconcetto, è un pregiudizio, è la stessa cosa, va tutto bene. Entre nord e sud da Italia. A parte sud da Italia è la parte mais pobre. Tive no curso dos anos e ainda hoje uma forte imigração do sul ao nord da Itália, um pouco como acontece aqui no Brasil, que do nordeste tem muita imigração em São Paulo. No início tem sempre um pouco de preconceito, mas depois se uma pessoa dimostra que trabalha bem, que se comporta bem, tudo cai. Sabe como é sempre assim, no? É sempre rapporto anche também entre as religiões, raça. Tem que, no início tem que cair os preconceitos, se conhecendo e fazendo coisa positiva como beber o vinho. Dentro desse mercado, aqui principalmente da Bahia, né, do Brasil, você é uma pessoa que, como a gente chama aqui, do velho mundo, né, que vem lá da Europa. Eu queria saber se suas importações se baseiam apenas nos vinhos europeus, se já tem espaço para o vinho sul-americano, se tem espaço para o vinho baiano, já produzido aqui em algumas regiões, como Vale do São Francisco, Chapada Diamantina chegando agora. Qual o seu nicho maior de trabalho e sua diversificação com a vinífera? Ok.
No inizio a gente trabalhava no primeiro ano só com vinhos italianos, ma depois, ma era un problema anche di mia pessoal ignoranza, perché essendo italiano, criado in una vinicola italiana, e o mio conhecimento era relegado aos vinhos italianos. Morando aqui há pouco, comecei a estudar os vinhos também sul-americanos e de outros países. O primeiro país que a gente importou, os primeiros vinhos que a gente importou, associando aos italianos, foram, depois de um ano de vida da empresa, os argentinos. Comecei a importar Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Malbec, especialmente da Argentina. Aí depois começamos a abrir o nosso foco em outros países. Portugal, Espanha, França, Chile. E da um ano e meio a gente é distribuidor também de uma vinícola brasileira, do Rio Grande do Sul. Eu gostaria também de ser distribuidor de uma vinícola baiana, però estou tentando de ter algum parceiro para fazer isso. Seria un'ottima, anche perché teria a possibilidade conosco de abrir um mercado não só na Bahia, mas em outros estados do Brasil. Você não tem, ou não você e seus sócios nunca pensaram numa loja física, já que vocês são importadores, poderiam ter talvez um preço diferenciado, ou o foco é realmente, vamos dizer, as pessoas jurídicas, né, os restaurantes, enfim, as outras lojas? Não, o nosso foco é principalmente ristorantes e alguma loja, mas o nosso foco é ristorante mesmo, porque ristorante, para mim, a minha ideia de negócio, é o lugar onde a pessoa pode ter assistência de um sommelier. Eu falo de restaurante que tem sommelier, claro, que oferece a possibilidade de conhecer vinho que sai da adega de conforto. Que significa a adega de conforto? A adega de conforto é que a maioria dos consumidores, especialmente no Nordeste, na Bahia, são acostumados a beber algumas uvas. Não é um problema de país, é um problema de uva próprio. Quando sai do adega de conforto do Cabernet Sauvignon, do Malbec, do Pinot Noir, do Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc, aí começa o problema, porque todo mundo conhece essa uva, mas se você oferece um vermentino da Toscana, aqui vabbè, um Sauvignon Blanc que todo mundo conhece, mas essa mesma linha temos, sei lá, um Traminer, um Ribolla Gialla. Você oferece, por exemplo, uma uva rarissima que se chama Pallagrello, italiana, produzida só em 15 hectares no mundo. Aí começa o problema. O problema começa porque não tem poucos que sabem apresentar um vinho desse, que sabe despertar a curiosidade. Perché vender vinho não é só te dar a carta na mão, você lê, aí você lê, fica lendo 20 vinhos diferentes, se não tem ninguém que te ajuda a escolher o vinho, você vai sempre ao mesmo que você conhece porque tem medo de errar. Então, é um desafio. Foi um desafio porque no início, quando a gente começou a trabalhar, carta de restaurantes tinha muito pouco vinho italiano ou não tinha, e os poucos che tinha era só Brunello, Barolo, Amarone, Chianti e acabava. Algum primitivo, perché primitivo è primitivo, poi non è primitivo, entra no gosto dos brasileiros. Ma a Itália tem 680 uvas registradas, uvas autóctones, que estão registradas, é o país que tem mais diversidade de uva. E tem mais 600 uvas não registradas, mas não são registradas por quê? Porque os produtores não querem se vincular a rígida protocolo da produção de vinho italiana. Então preferem ter um vinho, entre aspas, de mesa, como se usa, como um vinho da tavola, mais simples, para ser livre a produzir como ele quer. Porque no momento que você cria um vinho DOCG, DOC ou IGT, você é muito ligado a fazer o vinho como o governo manda fazer.
Certo. Você me apresentou alguns vinhos brancos em garrafas escuras e me deu uma verdadeira aula aqui. Eu queria que você passasse essa aula da importância da garrafa escura para vinhos de mais qualidade, né? Vinhos brancos e vinhos rosés também. Você vê que nós estamos aqui com um branco que se chama Vermentino da Toscana, um Sauvignon Blanc italiano da Friuli Venezia Giulia e un spumante Prosecco DOC friulano com garrafa preta, praticamente. Perché isso? Para proteger o vinho branco da luz. Mais o vinho é protegido da luz, mais ele conserva a própria característica organolética no curso dos anos. Porque tem muitos vinhos brancos, fora daquilo que a pessoa pensa, tem poder de guarda de alguns anos. Claro, não tem o mesmo poder de guarda dos grandes vinhos tintos, etc. Mas tem vinhos brancos, olha, um vinho que a maioria conhece, tipo o Alvarino. O Alvarino è classico vinho che você bebe un vinho Alvarino di 7-8 anni, è fantastico. Non tem una garrafa di vinho Alvarino trasparente. O vinho è sempre scuro. Mais o vinho branco é de qualidade, mais o produtor quer colocar em garrafa escura. Você como, vamos dizer, você foi criado na produção do vinho. Você já falou que não é sommelier, né? Não é enólogo, mas conhece da produção do vinho. Eu acho que quem mete a mão na massa, como a gente diz aqui no Brasil, né? Ele tem uma visão, não sei se mais romântica, mais apaixonada por essa bebida. Muito mais do que simplesmente se você fosse só um importador visando ali o dinheiro, o lucro. Eu queria que você chegasse para a gente e vamos dizer que você desse a sua visão do vinho. Sim, é claro que para mim tem muito amor atrás, é muito algo de familiar, porque cada vez que eu conto do vinho, que falo de uma coisa, me lembra algo que atinge o meu coração, perché lembro che mi insegnava mio pai, che mi insegnava mio avô. Então é uma coisa diferente, não é só, io non importo, a minha ideia quando escolho um vinho, não é só, oh, quanto vou ganhar nesse vinho, tem também outra parte. Tem a parte do negócio, né? Ganhar sim é importante, senão o negócio não se sustenta. Mas não importa só o vinho que tenho certeza que é mais fácil para vender. Perché se io pensasse assim, importaria só Chardonnay, Sauvignon Blanc. O desafio é postar em vinho desconhecido. Postar em um vinho branco come um Fiano, come un Est-Est, come un Coda di Volpe, come un Vermentino da Toscana. Claro, tem muito mais trabalho, mas te dá muita mais satisfação apresentar algo que a pessoa nunca experimentou na vida. Se io vou vender só Chardonnay, o cliente bebeu já na vida 50 Chardonnay diferentes. Então, é também história. Perché atrás do vinho tem a história e o trabalho de geração de pessoas. O vinho não é só um negócio, anzi ao contrário, a maioria das vinícolas não tem muito ganhos. Nos últimos anos virou um pouco moda, especialmente aqui no Brasil, eles conseguiram fazer um bom negócio juntando esse turismo enogastronômico. Essa é uma coisa muito positiva que tem no Brasil, na Itália, na França tem muito menos. Essa grande estrutura que tem aqui de acolhimento, eu vejo aqui filme, as pessoas, claro que aqui não conhecem a uva, que vai lá, pisa, já a ideia de pisar uva para ele parece a maior experiência. A maior experiência do mundo. Cosa que para mim, que sou europeu, criado, não me dá toda essa emoção. Para nós o vinho é algo de dia a dia, como para um brasileiro a cerveja que bebe todo dia, como pode ser o arroz. Para nós beber vinho, até que os primeiros anos estava meio, como dizer, maravilhado, que também é um vinho simples, aqui
pega uma taça de vinho, na Itália não se usa isso. Você, vinho de dia a dia, não usa taça. Usa um copo, o mesmo copo que usa para água, como se chama aqui, copo americano. Sim. Para beber vinho se usa isso. Para beber vinho normal de dia a dia. Só quando você abre um grande vinho, riserva, um barolo, aí você pega uma taça que está guardada na prateleira, que de vez em quando usa. Mas o dia a dia nunca vai usar esse tipo de vinho. É muito interessante isso, porque aqui se a gente servir um vinho dentro de um copo de vidro, eu acho que joga um copo na gente nesse dia a dia. Mas o importante é uma celebração sempre, né? Exato. Abrir o vinho e compartilhar. Beber vinho sozinho tem um prazer, mas não é a mesma coisa de beber um vinho acompanhado. Vamos... Aqui se usa também beber vinho sem ser acompanhado de comida. Sim. Essa é outra coisa que para um italiano não existe. Vinho é comida. Mas também porque tem uma grande caratteristica differente entre os vinhos do velho mundo, specialmente os italianos e franceses, e os vinhos do novo mundo. Nós temos uma característica muito marcante dos vinhos italianos, que é uma profunda e elevada acidez do vinho. Acidez aqui se usa também dizer freschezza, frescor, não sei como... Isso que acontece, é muito chama de vinho gastronômico, perché provoca a salivação na boca. A salivação provoca o quê? Provoca a vontade de comer. Isso é devido a quê? Tem duas características grandes do vinho italiano que falta em outros vinhos em outros lugares do mundo: acidez e persistência. Persistência, assim, você bebe um copo desse vinho, depois de 5 minutos ainda sente esse sabor. Você bebe algum outro tipo de vinho, bebe, dopo un minuto non sente mais nada. Isso é devido a que o principal motivo da forte acidez do vinho e da persistência é devido ao terreno, ao terroir, ao ambiente. Imagina cultivar uma videira in un terreno onde tem milhares de anos que aquele terreno é cultivado com videira. A consistência daquele terreno é completamente diferente da um terreno que você cultiva o vinho da 20 anos. Um terreno que até 20 anos atrás cultivava alho e patata não pode ser o mesmo terreno que produz da 1000 anos o vinho. Nós temos vinhos que não está aqui, però tem, per esempio, tem uma vinícola, um vinho que era cultivado naquela mesma vinícola dos tempos dos etruscos, estamos falando de 1000 anos antes de Cristo. Significa que são 3000 anos que no mesmo terroir é cultivado uma videira. Uma videira tem uma vida útil de produção para um produtor dentro de 30 a 35 anos. Depois de 30 a 35 anos, ele corta e coloca outra. Mas ela consegue tirar até 1 metro, 1,5 metros. Você pensa que aquela videira, dependendo do tipo de terreno, pode chegar até 30, 40 metros embaixo do solo para procurar água. Toda aquela raiz você não consegue tirar. Imagina cada 30 a 35 anos colocar uma videira em cima da outra. Imagina o que tem embaixo, imagina o humus que tem naquele terroir, naquele terreno, e aquele que provoca no vinho, o que consegue passar. São milhares de anos de madeira, de humus, de terra, perché escavando a raiz na terra e vai embaixo, a terra fica até mais fofa, come dizer, no? É mais fácil para a videira nova andar embaixo. Imagina aquela videira que é cultivada junta com a oliveira. Tem muita região da Itália onde se cultiva oliveira, se cultiva junta a videira, e muitas vezes as raízes se confundem uma com a outra e passa às vezes sabor. Você bebe alguns vinhos, especialmente da Puglia, que tem sabor tipo de madeira fresca, e você pensa que aquele é madeira porque passou em barriga. Não, não passa nem um dia em barriga, você sente aquele sabor de madeira só porque a raiz da videira é misturada àquela da oliveira. E também porque cada ano, quando a videira é
podada, no, a videira, desculpa, a oliveira é podada na época de dezembro, janeiro, aquele resíduo de madeira é cortado a pedacinho e jogado em cima do terreno onde é cultivada a videira. Olha, vamos aprendendo, né? Os vinhos portugueses, a gente encontra muitos vinhos blend, né? Com a mistura de algumas uvas. Sim. Na Itália, pelo que eu vejo, é muito mais vinhos varietais, né? Sim. De determinadas uvas. E são regiões ali na Europa muito próximas, porque quando a gente está acostumado com a dimensão do Brasil, Claro. né? Essa diferença histórica mesmo, lá de trás do Histórica. início, É um motivo histórico. tem melhor e pior? No, allora, se você vê vinho português e vinho francês, a maioria são blend. Uhum. Se quer que te conto a história, Fica à vontade, o tempo é nosso. Allora, tutto nasce al tempo do Impero Romano. No I secolo d.C. c'era un imperatore che si chiamava Domiziano, che era il figlio di Vespasiano, aquele che costruì il Colosseo. In un anno di carestia non tinha trigo para fazer pão. Ele ficou furioso, come o impero é enorme, onde está o trigo? Aí começou a fazer uma pesquisa e voltaram os funcionários dele, olha, não temos trigo porque muitos que cultivavam trigo, nos cursos dos dezenas de anos atrás, começaram a tirar o trigo para colocar a vite. Então, viraram tudo produtores de vinho e não tem mais trigo. Aí ele ficou furioso, fez um edito na época era uma lei, que não podia ser mais cultivado vinho fora da Itália. Todos os vinhos que eram cultivados na Gália, na época que era hoje em dia a França, na Lusitânia, que era o Portugal, foi tirado tudo. Era proibido criar vinho lá. Muitas daquela planta foram trazidas na Itália e começaram. Bom, isso durou 200 anos. 200 anos a produção. No Império Romano pegava tudo a Europa do Nord, tudo o sul do Mediterrâneo, odierna Marocco, Algeria, Líbia, Egito, Síria, Turquia, Grécia, todo esse mundo dipendeva do vinho produzido na Itália. Aí chegamos a 280 depois de Cristo, 200 anos depois, um outro imperador se chama Marco Aurelio Probo, Marco Aurelio Probus, reverteu essa lei e obrigou todos os governadores do Império Romano a usar os próprios soldados para plantar a uva vinífera, para fazer vinho. Eles usaram 400 mil soldados, imagina, para replantar uvas no Império todo. Só que acontece que isso tem uma historicidade provada, por exemplo, se você vai na Renânia, tem vários vinhos que se chamam Probus. Os produtores da Renânia, da Alemanha, fizeram até um monumento a Probus. Você pesquisa no Google, Marco Aurelio Probus tem um monumento por causa desse imperador que deu impulso a cultivar o vinho na Alemanha, na França. Só que acontece que alguns governadores começaram a escrever ao imperador. Diz, olha, por exemplo, o imperador da região, hoje em dia, de Bordeaux. Olha aqui, a região não presta para cultivar vinho. O terreno é arenoso, está perto do mar, muito salídro. Imagina, hoje em dia é uma... Hoje em dia Mas é era referência. assim. Aí ele diz, faça um negócio. Planta vários tipos de uva, vamos ver qual uva dá. Porque eles tentaram, magari com uma ou duas. Não, você planta ali 10, 20 uvas. E a mesma coisa aconteceu no Portugal. O governador da Lusitânia começou a dizer, olha, mas aqui na região do Douro não vale a pena cultivar vinho. Imagina. Tem toda a montanha. Não, dice, não, tem que cultivar vinho. Cultiva, coloca ali 6, 7, 8 tipos de uva.
Aí eles começaram a cultivar todo esse tipo de uva. E siccome cada ano uma dava uma resa melhor, começaram a fazer, já na época, os blends. Então, foi um motivo storico che si produz blend nesse paese e na Itália, a maioria são varietal. E aí, lógico, houve uma evolução grande, né? Claro. Eles usam muito Toriga Nacional, né? Sim. Quinta Roriz, então. Dentro disso, se... Agora vamos aqui, né? Dar um conselho para quem está assistindo a gente, quem está lendo a gente. Eu vou com você agora no restaurante. Qual o prato seu predileto, com qual vinho você escolheria, mesmo que não esteja nessa carta aí, nesses 4 que estão na sua frente, mas o que é aquilo que mais harmoniza para você, no seu gosto pessoal, que você aconselharia a mim, a qualquer um que está assistindo a gente, de dizer, é tal carne, é frango, é ave, é peixe, é esse vinho, o que é que lhe agrada? Olha, io sono un po' sospetto perché personalmente io amo os vinhos brancos, muito mais que vinho tinto, mas esse aqui é o meu gosto pessoal. Primeira vez que eu ouço um italiano falar isso. Tem um motivo sentimental também, perché fazer bom vinho branco é muito mais difícil que fazer o vinho tinto. Vinho tinto, o produtor, posso dizer uma coisa, você pode pegar qualquer porcaria de vinho tinto, agora isso dizer, você pega qualquer porcaria de vinho tinto, você pode manipular esse vinho, colocando, sabe esse vinho, por exemplo, você bebe que sa barricado, madeira, aí você simplesmente manipulou um vinho de baixa qualidade, empurrou ele com um sabor de madeira, às vezes colocando até pedaço de madeira no vinho, aí você não sente mais a diferença tra um vinho bom, perché você manipulou completamente. Aí você pode até jogar mais mosto para... Vinho branco é mais difícil fazer isso, muito mais complicado, até por causa da cor. Então, vinho branco, você tem é uma vinificação mais complicada. Então, já por isso, já perché atrás só o trabalho que tem atrás do vinho, é por isso que eu amo mais o vinho branco, é mais um fato sentimental. E depois, com o tempo, poi, desculpa, com esse calor que tem nesse estado, em lugar de beber uma cerveja gelada, prefiro beber um vinho branco gelado. Não tem como. Até quando, imagina, de dia, um churrasco entre amigos, io levo sempre un vino rosato. E dico, ma vino rosato? Ma no, ma te Malbec. Ok, Malbec vamos a beber a noite. Ma di dia, con un calor dannato, vamos a beber un bel rosato fresco. Che è una via di meglio entre un branco e un tinto, ma você sta bebendo algo di gelato, non sta bebendo algo di... Immagina un vino tinto encorpado con 40 gradi. Non combina. Comunque, no final, aqui, por esempio, io adoro a cucina baiana. Opa! Chegou onde eu queria. Cucina baiana, você chega e dice, ma dendê, adoro. Muqueca di camarão, muqueca di lagosta, adoro acarajé. Dice, poxa, ma come pode beber um vinho acompanhado? Não, tem um vinho maravilhoso para acompanhar. Claro que não pode beber um vinho fraco. Pode acompanhar um dendê. Para mim, o máximo tem alguns vinhos, rosado italiano, de 13 e 14 graus. Então, são um vinho rosé encorpado, para acompanhar esse tipo de comida. Claro, não pode beber aquele rosado fraquinho de 11 graus. Não, precisa de um vinho mais potente. Geralmente, io personalmente prefiro um bom rosado encorpado, ma pode ser também um bom branco. Ma escolhe aquele branco que tem um teor alcoólico um pouco mais alto, tipo um 13 graus, 14, que existe no mercado. Agora stavo guardando esse vinho que poderia ser bom, perché è un vermentino. Esse aqui é 13,5 graus, já é um vinho que combina. E isso é uma coisa interessante você falar, porque era quase impossível a gente pensar
em comer um acarajé ou uma moqueca bebendo um vinho. Quando você fala nos peixes, por exemplo, um filé de peixe, Tudo aí bem. já via pro vinho branco. Mas a comida baiana, com aquele sabor mais forte, né, do dendê mesmo, é muito difícil você ouvir que há combinações e harmonizações para esse vinho. Io adoro. Sexta-feira Opa! è dia di comida baiana. Io sempre como comida baiana acompanhada com esse tipo de vinho. Tem alguma uva, algum rótulo que você indicasse para gente? Sì, allora, vinhos rosato incorpado sono vinhos principalmente do sul da Italia, perché sul da Italia è mais calor, tem mais sol, quindi a uva tendenzialmente sono mais alcolica. Io adoro due vinhos in particolare, che sono uno Malvasia rosada, do Salento, e outro è un Irpigna rosato DOC, che seria a versione rosata do Aglianico di Taurasi. Non so se já ouvi falar, Taurasi é um dos maiores importantes vinhos italianos, é chamado Barolo do sul da Itália. Tem só um produtor na Itália que produz esse vinho em rosado, perché generalmente ninguém vai usar uma uva così importante para criar. Só que ele está em uma cidadezinha na área do Taurasi que se chama Fontana Rosa, então é obrigado a fazer pelo menos um rosado. Certo. Voltando só para o seu lado empresarial, para a gente ir finalizando, a gente tem que lhe dar os parabéns, porque você veio de um país tradicional, europeu, para a Bahia, você termina se apaixonando pelo nosso estado, mas está investindo aqui. Você gera empregos, você gera renda, você gera muito imposto e muito imposto que você paga nesse país para sua importação. Conta um pouquinho da Vinífera agora enquanto empresa, funcionários, quantos na Bahia, no Brasil inteiro. Essa importação chega a quantas garrafas mensal ou anual? Conta pra gente um pouquinho dessa parte empresarial mesmo da Vinífera. Io descobri che fazer empresa no Brasil não é fácil. Isso é um fato. Porque tem muito lado burocrático. Até imagina que tem vinícolas italianas que se recua de exportar no Brasil, tantas exigências tem. Tem acordos internacionais, por exemplo, com a União Europeia, com outros países, que eles aceitam vinho così come chega. No Brasil tem muita exigência, tem que fazer análise na Itália, um laboratório reconhecido do Ministério da Agricultura brasileiro. Chega no Brasil, você tem que pegar 2 garrafas para levar no laboratório para confirmar as análises do laboratório italiano credenciado do Ministério da Agricultura. Acho isso, bom, vabbè. Impostos muito altos, burocracia muito alta, companhia de navegação, sem falar isso, que às vezes chega no Porto de Salvador, o Porto de Salvador tem algum problema que vai embora, vai para Rio de Janeiro, aí a carga chega depois de 2 meses. Ma a coisa importante que dá prazer é criar emprego, porque a gente cria emprego, a gente além de ter a filial a matriz em Salvador, tem várias filiais onde emprega várias pessoas. E temos vários representantes no Brasil, mas gera também economia indota, porque o transportador trasporta o vinho, ganha perché trasporta o vinho, o ristorante riceve a mercadoria, cioè è tutto un indotto che crea imprego, questo è una soddisfazione, una grande soddisfazione. Claro che tem muito desafio. A Bahia specialmente è uno stato desafiador, perché è un stato molto grande, a qualidade da estrada são meio complicadas. Para entregar, a gente entrega cada semana os vinhos, tudo o litoral sul da Bahia, todo, até Prado. Nós temos entrega semanal, moro em São Paulo,
Itacaré, Barra Grande, Ilhéus, Porto Seguro. Porto Seguro, Trancoso, Prado. Cada semana a gente tem. A gente vende bastante anche também em outros lugares da Bahia, Litoral Norte, Chapada Diamantina, Vitória da Conquista. Então, é um grande desafio. Ma eu acho que essa grande experiência feita na Bahia, que é um dos estados mais complicados por causa da logística, ajudou muito a crescer bem em outro estado onde tudo é mais simples. Eu vejo, por exemplo, o estado de São Paulo, a logística é muito mais simples. Você entrega da São Paulo a Campinas, a Ribeirão Preto, tem tudo autopista que não tem quatro vias. Quatro vias, então é outra organização. Então, mas se você faz os ossos aqui, aí você chega lá mais treinado. Mas eu repito, eu acho que a gente tem que enaltecer cada empresário desse, seja você como importador e consequentemente distribuidor aqui, seja dono de restaurante. Dono de restaurante é uma coisa que o cara fecha a porta ali e já está pensando no que vai abrir do dia seguinte, porque tem as compras, tem a feira, tem mão de obra especializada, né? Quando você fala em ter algum sommelier num restaurante, não é uma pessoa qualquer, com qualquer conhecimento. Ele muitas vezes ajuda e deve ajudar a fazer a carta de vinhos e tudo, você apresentando também novos rótulos a esses sommeliers. Então a gente tem que agradecer a todo empresário baiano, brasileiro, estrangeiro, mas que chega aqui para gerar empregos, porque como você citou, que na Itália há também uma diferença socioeconômica entre norte e sul. Aqui a gente tem talvez um abismo ainda maior entre norte e nordeste, sudeste e sul. E quem vem valorizar essa terra aqui merece aplauso, merece o nosso muito obrigado. E você é um cara que eu conheci numa feira de vinhos aqui em Salvador e achei muito interessante 3 coisas. Vou confessar aqui, viu, para vocês. Primeiro, você trabalha muito familiar, né? Eu tava seu filho e sua filha ali demonstrando os vinhos para as pessoas e tem muita gente que diz, eu sou dono da empresa, vou botar uma pessoa lá para servir. E foi um momento em que eu tinha degustado um Pinot Grigio com sua filha, ela estava me contando a história daquele vinho e você perguntou a ela as características daquele vinho, ou seja, ela te dando, vamos colocar assim, te dando uma aula daquele vinho. E eu achei isso muito importante, porque você também podia estar naquela posição. Eu sou o pai, eu sou o conhecedor, e eu é que tenho que falar para eles. E eles também já estão passando conhecimento para você. Então eu achei isso muito bonito, muito bacana. Tanto que me interessou muito em vir fazer essa matéria com vocês. Então, parabéns, mano. Muitíssimo obrigado. Foi muito bom conhecer a vinífera. E com certeza a gente ainda vai bater muitos outros papos aqui. Depois a gente vai colocar num local, de repente um restaurante, para a gente bater um papo muito maior e degustando, que é o principal. Hoje ele está indo trabalhar, eu estou indo trabalhar, mas não deu tempo. Mas depois a gente fazer essa interação, né? Muito importante. O vinho na Bahia já está sendo consumido como você gostaria, em termos de quantidade e de qualidade? Ainda é um mercado muito jovem. Em comparação ao mercado, eu descobri que o mercado paulista do sul é bem mais evoluído. Esse aqui é algo ainda de muito jovem, mas eu vejo muito interesse, muito crescimento. Sabe, a minha grande missão, sempre que eu falo, a minha grande missão seria aquela de passar a ideia que para beber vinho bom não precisa gastar muito. Tem muita essa ideia, vinho bom é caro. Eu tento de fazer tudo, a nossa margem é muito baixo, a gente tem muitos vinhos de alta qualidade com preço muito competitivo, muito. Porque, como na Itália,
o vinho é considerado comida, o vinho está na cesta básica dos italianos. Eu gostaria muito que o vinho entrasse na cesta básica dos brasileiros. Também é um vinho mais simples, mas entrasse a ideia que o vinho é algo de saudável. Claro, não tem que se embriagar, isso aqui é outro discurso, mas um copo de vinho por refeição, todo mundo sabe, consente de abrir as coronárias. Isso é um fato. É claro però que um vinho não pode ficar custando, às vezes, você tem que vender o rins para beber um vinho. Cioè, não existe isso. O vinho deveria custar... Imagina, na Itália, você compra um vinho decente e custa menos de 1 litro de gasolina. Isso é devido a muitos fatores. Claro, o fator impostos. Custo de produção, impostos, tudo, né? É claro que se você coloca em cima de um vinho uma imposição fiscal altíssima, é claro que vai custar caro, perché finché tem a ideia che è algo di un prodotto di luxo, ma è na mentalidade aqui que é algo de luxo, perché você, o mesmo falou, quando si apre una garrafa di vinho è una celebração. Eu gostaria que uno saísse um pouco dessa ideia, que abrir uma garrafa de vinho não é uma celebração. Abrir uma garrafa de vinho deveria ser como abrir uma garrafa de cerveja, como uma garrafa de água. Deveria ser algo que todo mundo deveria ter acesso a isso. Porque tem o trabalho, a história milenária da nossa civilização, de tudo, é algo que não deveria ser exclusivo para poucos. Maravilha. Deveria ser uma coisa mais democrática para todo mundo. A coisa que você se sente bem na Itália, você entra em qualquer osteria, em qualquer bar, é todo mundo sentado que se bebe o próprio vinho, aquele é mais caro, sim, mas todo mundo bebe o vinho, todo mundo tem a possibilidade de beber o próprio copo de vinho e ser mais feliz. Se você pensa quantas vezes o vinho aparece na Bíblia, quantas vezes na Bíblia fala que o vinho dá felicidade. Com certeza. Felicidade se não se embriaga. Claro. Sempre. Todo excesso sempre, é condenável. Exato. Eu falo sempre tem que beber em moderação, mas o que dá alegria entre amigos, beber junto um copo de vinho. Poucas coisas. Deixa seu recado aí pra gente, para os baianos, para os clientes da vinífera, para quem quer ser cliente, o que é que tem que fazer, o restaurante, que eu acho difícil, né? Algum restaurante aqui na Bahia ainda não me conhecer. Mas deixa um recado aí para quem é amante do vinho e para quem ainda não entrou nesse mundo. Para chi è amante do vinho, chi non entrò ainda nesse mundo, si approssimi con entusiasmo, non procuri logo grandi nomes, escolhe mais vinho que não seja envelhecido, escolha vinho mais fresco, mais que sabe de fruta, fica longe dos vinhos amadeirados. Isso como prima experiência. Não escolhe vinho muito seco, pode começar às vezes com vinho aquele que são meio seco. É uma aproximação mais leve o vinho, porque se você logo va no vinho forte, encorpado, eccetera, você bebe um copo e não volta mais. Então tem que ser uma coisa mais tranquila. Para chi bebe habitualmente vinho, io convido a abrir um pouco a mente e se abrir a experimentar vários tipos de uva. É come a comida o vinho. Se eu posso gostar de picanha, ma non è che como picanha todo dia. Sì, eu gosto de picanha e quando vou, como picanha. Ma si accostuma também, de vez em quando, a experimentar outro tipo de carne e outro tipo de vinho. Então, outro tipo de uva. Tem centenas e centenas de uvas para ser descoberta. Fantástica. Não existe só Malbec e Cabernet Sauvignon. Existe um bocado de uvas que você nem imagina. Maravilha. Muito bom estar com você. Muito obrigado por tudo. Gostei muito. Esperamos bem para essa Bahia que tudo melhore.